Foi com muita alegria que eu aceitei o convite para me para estar aqui hoje com vocês. Vamos fechar os nossos olhos, falar a Deus na mente. Senhor, meu Deus do Pai, cá estamos nós na tua presença mais uma vez, Senhor, para louvar, glorificar o seu nome e pedir ao Senhor que fale por mim, Senhor. E aqui possamos ser um só diante de Ti, e que possamos aprender mais da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Tem uma musiquinha pequenininha que diz assim: bom estarmos aqui louvando a Deus. Quem conhece? Ninguém. Ela fala assim: bom estarmos aqui louvando a Deus, querendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. É esse tempo que nós vamos falar a Deus. É esse tempo. Tempo é uma coisa para a gente analisar bem estranha, né? Porque nesse segundo eu estou no presente. Agora que eu falei, eu já estou no passado. E o que eu vou falar ainda está no presente. Quer dizer, a nossa vida vive em função do tempo. E Deus criou esse tempo. Só que esse tempo lá no início, ele foi criado eternamente. Ele não foi um tempo de 24 horas apenas, onde você trabalha, estuda, passeia, brinca. Se sobrar um tempinho, a gente vem cá na palavra, lê um versículo. Aos sábados, corre para a igreja. Depois dorme também, né? Dorme, depois a gente dorme. Não é desse tempo que Deus fala conosco. Ele fala de um tempo que nunca ia terminar. De um tempo onde nós o adoraríamos em espírito e em verdade, todo o tempo, toda hora, sem cessar. Os irmãos imaginam esse tempo? Dá para pensar num tempo assim? Deve ser maravilhoso, né? Tudo para a honra e glória do Senhor. No nosso caso, aqui no mundo, nós estamos sujeitos a regras. E ninguém pode fugir dessas regras. Você entra às 8 horas no trabalho. Não, estou cansado, não vou. Ficar aqui dormindo mais um pouquinho, chego lá às 10 horas, tá bom. Chega às 10 horas para você ver o que vai acontecer. Primeiro, vou guardar meu ponto daquelas horas. Se você for duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, você vai ser mandado embora. Ou seja, nós estamos aqui na Terra sujeitos ao tempo inventado pelos homens. Por que eu coloquei entre aspas? Porque se Deus criou o tempo eterno, quem desandou o tempo para nós entrarmos no que nós estamos hoje com a falta de tempo? Satanás. Só pode ter sido. Porque tudo que o homem faz contrário à vontade de Deus, ele está sujeito a quê? Ao inimigo de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse negócio de eu não tenho tempo. Nós vamos ver por que mais à frente. Tudo passa com o tempo, e é um tempo para tudo, segundo a palavra de Deus. O tempo ele está sujeito àquilo que os homens inventaram, mas nós estamos sujeitos também à vontade de Deus em nossas vidas. E quando nós estamos
de Deus eterno, nós não estamos sujeitos a esse tempo. Por quê? O salmista Davi diz: orar sem cessar. Você vai parar toda hora, ajoelhar e orar? Não tem como. Você está atendendo um cliente e fala: não, para tudo, agora eu vou ajoelhar e vou falar com Deus. Não tem jeito. Então, quando a gente fala orar sem cessar, significa que todo o tempo nós estamos ligados ao céu. Nós estamos falando com Deus. Seja no seu trabalho, na escola, na igreja, na rua, no trânsito, principalmente motoristas. Né? É ligados. Quem está ligado com Deus pode estar ligado em outra coisa, gente. Quem está ligado com Deus tem tempo para fazer coisas indevidas. Se você não está ligado a Deus todo o tempo, você está sim sujeito à falta de tempo. Chega no trânsito, o dicionário é aberto, porque você está atrasado. Então, o dicionário do mal está sempre sendo aberto. A buzina está sempre gritando. Começa a orar. Começa a cantar hinos, põe alguma coisa lá no seu carro para você ouvir. E se liga no tempo daquela música. Hoje, quando a gente vem para cá, eu começo também com minha esposa. Eu nunca ouvi essa música como eu ouvi hoje. Mas eu já ouvi muitas vezes. Mas você acho que o ouvido agora é melhor. Chama-se o tempo de Deus. A Bíblia nos ensina a usar o tempo de maneira boa. Não devemos desperdiçar o nosso tempo com pecado, mas procurar fazer a vontade do Senhor. Abra a palavra de Deus, Eclesiastes 3, versículos de 1 a 8. Nós vamos ler e destacar algumas coisinhas. Eclesiastes 3, versículos de 1 a 8. Tudo foi preparado para nós, tudo foi feito para nós. O pecado entrou no mundo e quis destruir tudo. Mas até para usar o tempo, Deus deixou escrito para que nós fizéssemos. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Quando Salomão escreveu esses versos, Jesus já tinha vindo? Então, nós ainda não tínhamos sido resgatados do pecado através de Jesus Cristo, certo? Mas ele está dizendo aqui, para tudo há uma ocasião certa, um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. O que ele está querendo dizer aqui? Que com a entrada do pecado, ninguém foge da morte. Nem o próprio rei não fugia da morte. Hoje, nós não fugimos da morte. E nós continuamos sofrendo por causa do pecado. Porque o pecado não era para existir. O ser humano, criado por Deus, deveria ter se sujeitado a Deus e renegado o pecado. Mas, infelizmente, tudo aconteceu e hoje nós morremos do mesmo jeito. Continuando. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Não está dizendo aqui que você tem que sair por aí matando ninguém, não, tá? Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar.
tempo de lutar e tempo de viver em paz. Tudo tem seu tempo debaixo da terra. O propósito de Deus é um só. Quantas oportunidades nós perdemos por falta de tempo? Vamos começar com a nossa família. Antigamente, não tem muito tempo, né? Eu ainda peguei esse tempo. As refeições eram feitas à mesa. Papai, mamãe, filhinhos, visitas quando tinha. Hoje, a maioria das refeições são feitas na sala, em frente à televisão. Infelizmente, sacerdote do lar, presta atenção nisso, não tem muito tempo. Eu aprendi que a hora da refeição é uma hora sagrada, porque a família estava reunida ali para orar e para se alimentar. Hoje, as pessoas não sentam à mesa, as pessoas não oram, não agradecem a Deus o pão de cada dia, porque não tem tempo. Não tem tempo. Mas vamos relevar isso um pouquinho. Você não tem tempo durante a semana porque você trabalha. Mas o sábado subentende que você não trabalha. O domingo, a maioria das empresas também não abrem. Então você tem ainda, daqui a pouco vai ter mais. 2 dias na semana, ou apenas um, vamos considerar apenas o sábado, tá? Que você pode estar com quem? Com a sua família. Com sua esposa, com seus filhos, as esposas com seus maridos, com seus filhos, os filhos com seus pais. Como será que é o sábado de cada um? Nossa, mas eu não tenho tempo no sábado. Trabalho o dia inteiro na obra do Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Tem domingo que você pode almoçar com o seu pai, sua mãe, que você pode reunir a sua família para almoçar, pelo menos. Mas você não tem tempo. Mas o interessante é que a maioria das pessoas que não tem tempo, sobra tempo suficiente para o celular. Sobra tempo para a televisão. Sobra tempo para falar um monte de azeite com os amigos. Gente, cadê o tempo de Deus? Tem pessoas que dizem que quem faz o tempo somos nós. Somos nós. Você trabalha 8 horas diariamente. É fato. Gasta mais, não meio, umas 2, 3 horas dentro do ônibus. Ainda sobra tempo, sim. Por quê? Nessas horas que você está trabalhando, eu falei lá no início, você está ligado com Deus, você não perdeu o contato com Deus. Nas outras horas que você está no ônibus ou no seu carro, você não perdeu o seu contato com Deus. Eu peguei esse óculos de tanto ler naquele ônibus e no metrô. Eu morava em São Paulo. Mas eu lia coisas boas, coisas que edificam. Você também pode. Nós não fomos criados um diferente do outro. Não, nós fomos criados todos para adorar a Deus em espírito e em verdade. Os nossos jovens, nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens estão se perdendo no mundo da droga. Por quê? Porque os pais não têm tempo. Na minha época, bastava uma olhada. Acabou. Não tinha que discutir. Hoje quem manda dentro da casa são os filhos. Sacerdote do lar, Deus vai cobrar de você. Ensine os outros pais como tirar as crianças das drogas, do mau caminho. Eu e meu esposo, nós somos adventistas apenas há 1 ano e pouquinho. Nós estamos em maio, 1 ano e 2 meses, está bem. Há 1 ano e 2 meses. Nós éramos evangélicos, de outra denominação.
Eu tenho um sobrinho adventista, pastor adventista. E eu tenho a minha mãe, que é adventista há muitos anos. Meu sobrinho acho que deveria ter uns 10 anos, ou menos, não sei. Quando uma determinada pessoa da igreja adventista foi dar um estudo para minha mãe. É engraçado demais. Porque eu queria participar do estudo, mas não queria. Como ele ia aos sábados na minha casa, ele dava um estudo para minha mamãe e eu ficava diante dele, mas eu não ia. Mas eu estava prestando atenção em tudo que ele falava. Por quê? Porque eu queria debater. Se falasse alguma coisa que eu não agradasse, eu ia lá para debater com ele. Mas eu não lembro se teve alguma coisa que eu discordei com ele. Mas a história começou aí. Na realidade, a minha história começou aos 12 anos. Hoje eu tenho 54 anos, tá, gente? Uma amiga de escola, eu fazia a quinta série na época. Ela era adventista e era minha melhor amiga da escola. E eu ia para a casa dela e descobri que lá tinha um negócio de pôr do sol. Todo sábado, toda sexta-feira à tarde e todo sábado à tarde. Né? No caso, eu não entendia naquela época, nem pensava. E foi onde eu aprendi o primeiro hino adventista. Eu falei, vem aqui, calma, hoje eu nunca saiu da minha cabeça, eu tinha 12 anos. Eu admirava aquela família, porque era diferente da minha família. O pai era mais calmo. Era assim, eu tinha medo dele, sabe? Porque tinha cara feia, tudo assim, olhava para a gente com firmeza. Era diferente da minha casa, não sei. Aí, voltando ao irmãozinho lá. Ele adotou o meu sobrinho mais velho de uma forma tão espetacular que eles moravam com a minha mamãe há alguns tempos. E ele tornou-se destravador. E só foi subindo, cara. Só foi subindo. Eu fui até quando ele tornou-se pastor. Mas ele não largou do meu pé. Ele tinha tempo para mim. E como ele desperdiçou, não. Como ele me amou, eu e meu marido. Eu, na época que ainda não tinha meu marido, mas ele não desistiu. Eu usava joias, sabe? Não, eu joguei. Era todo enfeitado, mas eu pagava, mas eu amava. E ele vivia brincando comigo. Ele me deu um livro, em certa época, que fala sobre joias. Depois lá na frente eu vou falar sobre ele. A mamãe também começou a pegar no meu pé, de certa forma. Não quero, não vou, não posso. É bom. Só que aconteceu algo na nossa vida que, querendo ou não, eu tive que arrumar tempo para Deus. Eu tive que, o que eu estava fazendo por mim, eu tive que fazer por outras pessoas. Aí acabou. Nós perdemos alguns bens, que a minha irmã ficou doente, tudo. Foi uma queda brusca na nossa vida. E nós fomos para um lugar, como diz, um pouquinho inferior daquilo que nós estávamos acostumados a viver. E Deus me colocou numa escola onde tinham pessoas que precisavam da palavra de Deus. Cuidado com muito tempo. Nessa igreja, eu resolvi, porque aí eu já comecei a entender a questão do sábado, mais ou menos. Nessa época eu não guardava ele não. E estando lá, eu abri uma sala na escola pública, tá? Foi a primeira coisa. Foi no PG, estilo PG, hoje eu sei, entendo que era um PG. E 3 irmãos de uma outra igreja adventista foram me ajudar. Então lá a gente cantava, lá a gente orava, lá a gente estudava a palavra de Deus. E eu comecei a ensinar um sábado para eles também. Com a ajuda dos outros irmãos. E nisso eu trabalhava de manhã, à tarde, à noite, e ainda sobrava tempo para eu ir lá fazer esse PG com eles. Era uma bênção, uma maravilha. Mas os adventistas lá, eu cá, por favor. Não me incomodem, deixa eu parecer uma pavoa por aí. Continuei a caminhada, logo conheci meu esposo, e nós fomos para uma outra igreja. Irmãos, ficamos
ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fui confrontada, porque nessas minhas pregações eu estava inserindo os mandamentos do Senhor. Eu não falava diretamente no sábado, mas se para um bom entendedor eu disse a Francisco. E eu comecei a falar uma vez com ele. Os irmãos estão ali na conversa das pessoas, e tudo que fosse falado, pesquisasse, anotassem os livros, os capítulos, os versículos, e fosse pesquisar na palavra de Deus. Eu sempre falei que era para guardar os mandamentos, mas os mandamentos estão escritos lá em Êxodo 20, que era para eles olharem quais são os 10 mandamentos do Senhor. E falei. Só que eu fui convidada pelo pastor para deixar claro que eu tinha aprendido, ou seja, os 10 mandamentos, ou seja, a guarda do sábado, e seguisse a doutrina da igreja a qual eu estava sendo membro. E eu escolhi a palavra de Deus. Por isso, eu e meu esposo estamos aqui hoje. Nós escolhemos. Né? Antes disso, eu li uma parte, sabe aquele livro missionário que a Igreja Adventista tem todos os anos? Eu trabalhei 4 anos na escola pública, também, muito tempo depois que eu estava trabalhando. Eu tirava um tempo meu e um tempo dos meninos também na matéria. Ai, gente, vários livros foram feitos nas Filipinas. Sabe onde eu descobri que a lei do Senhor, ela é resumida no amor? Ou seja, primeiro ao quarto, amor a Deus, do quinto ao 10º, amor ao próximo. Sabe onde eu descobri isso? No trabalho dos meus alunos. Guardo ele até hoje. Para vocês verem o nível que chegou o trabalho desses meninos. Eles fizeram apresentações, eles fizeram cartazes, eles fizeram trabalhos escritos. Eles fizeram um monte de coisa, deve ter um monte de gente que é gente já foi eu e está como eu, a caminho. Sabe por quê? Porque eu coloquei o culto nas mãos do Senhor. E você que não tem tempo, lembra desse Senhor. E procure ter tempo. Não desista das pessoas. Tem muita gente que fala assim, não vale nada, é isso, é aquilo, ali, para lá. E ainda tem os mais abusados. Nem Deus resolve isso. Quem pensa que não é Deus para falar no lugar de Deus? Ou está com Satanás? Lembram por que surgiu o problema na terra aqui? A guerra entre o bem e o mal? Justamente por causa disso. Satanás queria ser igual a Deus. Quando nós julgamos uma pessoa, quando nós acusamos uma pessoa, nós estamos fazendo o papel de Satanás, que não é tão simples assim. Porque se nós estamos fazendo isso, é porque nós nos demos o direito de apontar o dedo. Só que nós esquecemos que quando a gente aponta os outros 4 estão apontando para quem? Para nós. E a palavra de Deus diz que nós seremos julgados da mesma forma que nós julgamos os outros. Nós precisamos ter cuidado com isso. Ao invés de fazer isso, dê um bom testemunho. São todos vocês que se der um microfone para pregar aqui na frente, vocês vêm? Não vêm. Sabe por quê? Não é porque você não entende da palavra de Deus, não. Porque isso é dom. Lá na palavra de Deus está escrito que deu o dom de Deus, deu o dom disso, daquilo, tantas pessoas. Já pensou se tivessem só o dom de eu pregar aqui à frente? E os outros dons? Para quem seriam distribuídos? E sabe qual é a maior forma de você pregar o evangelho para as pessoas? É o seu testemunho. Não tem outra coisa, é o seu testemunho. Os jovenzinhos que aqui se encontram, jovem, no seu trabalho, nessa escola, todo mundo está prestando atenção em você. Então, você
ceia, que aí é só você e você, né? Faça uma reflexão da sua vida. Primeiro, para ver o tempo que você gasta com Deus. Segundo, quem é você? Se você é daqueles que tem problemas de caráter, ou tem problemas de não gostar das pessoas, ou tem problemas de abusar das pessoas, de se dirigir às pessoas como se você fosse o próprio Deus, veja como você está errando e procura mudar. Ainda dá tempo e vou mudar. Em Jó 14 fala assim: o homem nascido de mulher, vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Nós passamos hoje. Não tem um aqui dentro que possa falar assim: eu não tenho dificuldade nenhuma, porque nós temos. Quem está, como diz, quem nasceu de Adão para cá, significa que são todos, né? Passa por dificuldades. E ele continua: brota como uma flor. Tão bonitinho quando nasce. Oh, que coisa mais bonitinha. Os pequenininhos aqui à frente. A mamãe ama. Papai também. Todo mundo. Que coisa mais fofa, dá vontade de morder a bochecha. Só que ele continua. E murcha. Ou seja, é velho. O que está acontecendo com os nossos velhos, com os nossos idosos? Estão sendo abandonados pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos. Por que será? Porque eu não tenho tempo. Vocês pensam que essa mensagem é só para vocês? Serviu para mim também. Você é a primeira pessoa que é exortada que prepara a mensagem, não é isso? Eu preciso ir mais vezes visitar a minha mãezinha. Justamente por isso. Eu preciso ir mais vezes visitar a minha sogra. Por quê? Brota como uma flor que murcha. E agora vem a parte do qual nós precisamos pensar muito nos nossos pais, principalmente. E nossos sogros, sogro, sogra. Eu imagino que na igreja adventista ninguém fala mal da sogra, né? Imagina. Aí ele continua assim, ó. Vai-se como a sombra passageira. Não dura muito. O nosso tempo depois do pecado na terra é muito curto. A gente pensa, não, eu tenho tempo, depois eu vou lá. Quando você vê, já chegou o final de semana, o final do mês, o final do ano, e você não fez nada. Essa é a situação nossa depois do pecado. Só que nós temos uma esperança. Por um homem entrou o pecado aqui na terra. Mas também por um homem entrou a salvação aqui na terra. Ou seja, esse tempo horroroso, nós não temos tempo para nada, que nos fatiga, nos deixa estressadérrimos, brigando com os outros, marido e mulher, marido e esposa e marido, filhos, e tudo. Não tem tempo, nem para receber visita em casa. Não tem tempo. Esse tempo, Deus nos amou tanto, mas tanto, que Ele mandou para o seu filho, mas Ele diz assim antes. Quando Jesus veio e morreu, Ele disse: eu amo demais esse povo que eu criei. E esse povo continua sem temor ao Senhor. Esse povo continua rebelde.
esse povo continua, mas é bom demais. É algo lindo que eu criei. Eu tenho uma saída. Eu vou mandar o meu filho. E ele mandou o filho dele. E Jesus veio, se fez homem como nós. Sofreu, padeceu, mas sem pecado. Nós merecíamos isso. Jesus não. Mas ele veio e morreu no meu lugar, no seu lugar, no lugar da humanidade, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E o que nós temos feito com ele? O que essa morte significa para você? Significa que você vai mudar a partir de hoje? Vai ser uma nova criatura? Ou você vai continuar sem tempo? Lembra que eu falei no início que deu a falta de tempo? Em João 14, está assim, ainda continuando, lá foi em João 14, aqui é João. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, muitas moradas. E se não fosse assim, eles teriam dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Gente, amor demais. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ele foi. Mas ele prometeu voltar. Mas é no nosso tempo? Não, no tempo dele. Por isso nós não sabemos. Quando nós não sabemos, significa que eu e você temos que estar preparados como se ele fosse voltar no segundo seguinte. Lembra que eu falei? Eu acabei de falar tudo no dia passado. A palavra que é uma palavra que você ouviu é presente. Até eu vou falar é futuro. Eu não sei como falar. O Espírito Santo é que está me tomando. Mas e se Jesus voltar no próximo segundo, eu vou estar preparada? Vocês vão estar preparados? Esse negócio é meio estranho, porque as pessoas acham que nós estamos esperando a Jesus tem 2.000 anos. 2017 para ser exata, né? Mas ele não pode voltar daqui a pouco para qualquer um de nós? Que Deus nos proteja, mas eu e meu esposo podemos sair daqui agora e bater o carro e os dois morrer. E aí, se nós estivermos no pecado? E ele continua: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não viverá mais. Vocês, porém, viverão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqui ele está falando do Espírito Santo. O mundo não conhece, mas vocês conhecem, nós conhecemos. Por que nós conhecemos? Porque nós estudamos a palavra de Deus. Porque nós já tomamos ciência disso faz tempo. Somos o templo do Espírito Santo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar desse templo. No espiritual e no físico. O físico, eu sou referente à saúde. A gente come tanta porcaria durante o dia, sendo que tem tanta coisa gostosa para se comer. Eu estou aprendendo, gente. Meninas, eu recebo receitas. Eu sou muito boa na cozinha e estou precisando aprender coisas gostosas diferentes, viu? Por quê? Porque eu já estou querendo tirar tudo. Minha casa ainda come carne. Eu quero tirar a carne. Eu estou comendo muito pouco, não vou comprar mais. Eu não tomo mais o refrigerante, mas meu marido ainda toma, mas eu quero ir lá, eu quero fazer outras coisas. Mas eu preciso de quê para isso? Eu preciso de tempo e vou no bom tempo.
10 e 11 está assim: um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Sabe por quê? Porque aqui já está falando do tempo eterno. A nossa vivência está no tempo eterno. E quando o nosso tempo chegar, estaremos prontos para ir a um lugar inimaginável, um lugar que a gente nem pensamento a gente consegue enxergar. A gente imagina por conta própria, né? Mas a Nova Jerusalém deve ser algo assim estrondoso. Porque para começar, as ruas são de ouro. Se as ruas são de ouro, não vai ter ninguém brigando para roubar o ouro um do outro. Só por aí já dá para a gente imaginar, sei lá, não tem adjetivo também, um outro adjetivo para falar a respeito. Mas é esse lugar que Deus está preparando para mim e para você. E para todos aqueles que vão aceitar de verdade. E o que mais me chamou a atenção quando eu fui estudar para passar isso para vocês, foi exatamente o versículo que fala: ainda tenho outras ovelhas, não deixa isso. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e mais um só pastor. Eu estava no rebanho, não guardo os mandamentos do Senhor. Hoje nós estamos aqui, guardando os mandamentos do Senhor. Você conseguiu a música? Cadê o menino? Acho que eles não estão escutando. Pergunta lá, por favor. Conseguiu? Mesmo não sendo playback? Por favor. Essa música que trata a visão de Jó em Apocalipse. E eles não encontraram o playback, mas encontraram a música. Eu vou pedir que vocês cantem comigo. Eu não estou muito boa da garganta, mas eu vou tentar. E é isso, meus irmãos. Ainda há tempo. Mas o tempo que lhe resta é nesse segundo. Nossa, mas nesse segundo sim. Porque se você parar para pensar, o amanhã ele não existe. Ame as pessoas. Conduza as pessoas a Jesus. Não desista das pessoas. Porque muitas vidas dependem de você. No seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, na rua. As pessoas têm que olhar para você e enxergar a luz do Espírito Santo. Por quê? Porque o povo de Deus é um povo diferente. Lembra disso? Pena, não tenho. E eu não trouxe playback de uma outra vez eu canto. Mas é a música Jerusalém, Cidade de Deus. Fala, né? De Jerusalém. Da visão de Jerusalém. Quando o João viu Jerusalém, ele viu o quê? Os santos louvando ao Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Vamos ficar de pé para fazer uma oração? Em 1 Pedro 5,7, é o que vocês vão estudar agora no textual está lá. Lançando fora toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus está cuidando de nós. Mas não vamos desperdiçar nosso tempo. Por amor a Cristo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos mais uma vez na tua presença para agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pelo tempo que o Senhor tem dado para que nós sejamos mais úteis, mais santos, que nós possamos dar testemunho às outras pessoas que estão fora do teu aprisco, para que pessoas venham e que nós não cheguemos de mãos vazias, mas que nós cheguemos com as mãos cheias de vidas para
para apresentar ao Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê humildade e seja conosco até o dia que o Senhor voltar para nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.